Uma das principais características da bacia hidrográfica é a declividade do seu rio principal. Então, nós vamos tratar agora desse tema, da declividade do rio principal. Qual a relevância da declividade do rio principal? A gente pode observar de pronto que quanto maior for a declividade do rio principal, maior vão ser as velocidades que vão estar acontecendo nesse rio. Menor vai ser o tempo em que a água do ponto mais distante da bacia hidrográfica vai levar para chegar ao seu exutório. Isso vai ter uma relevância muito grande nas cheias. Então, essa informação da declividade do rio principal é uma informação extremamente importante de se ter nas análises, nos estudos hidrológicos de cheias e outros quando a gente trata na questão de cheias e comportamento médio da bacia. Então vamos agora analisar um pouco a declividade do curso d'água. Então, primeiro ponto, como a lâmina que vocês estão observando, vocês estão vendo que existe uma declividade da bacia e existe uma declividade do rio principal. A declividade da bacia, a gente pode imaginar que cada ponto de grade, ou seja, cada ponto, por exemplo, do modelo digital de terreno, nós podemos identificar qual é a direção preferencial, aquela que tem maior inclinação, e calcular esta declividade. Se nós calcularmos para todos os pontos no modelo numérico de terreno, a gente vai ter aqui uma declividade da bacia. A outra declividade que nos interessa, tá certo? E essa que a gente vai estar tratando mais intensamente nesse nosso módulo, é exatamente a declividade do rio principal. Então a gente vai pegar as informações de altimetria, ou seja, de altitude e de comprimento do rio, desde sua nascente até sua foz. Então o primeiro ponto que surge aqui é o seguinte: o que é o rio principal que nós vamos calcular essa declividade? Existem diversas possibilidades de definir rio principal, mas nós vamos definir rio principal como sendo aquele que tem o maior comprimento. Então a gente vai identificar na bacia hidrográfica aquele rio que é o mais longevo, o que tem o maior comprimento, e esse rio nós vamos denominar de rio principal. Esse rio principal, agora, a gente vai começar a identificar qual é a altitude de cada uma das suas seções. Então, com esse gráfico que vai relacionar a altura, o nível em que se encontra determinada seção e o comprimento do rio, a gente vai poder fazer o cálculo da declividade. A forma mais simples de se fazer o cálculo da declividade é exatamente a equação que a gente chama de S1, que é o tipo de declividade 1. O que é que essa equação S1 faz? Ela vai pegar o ponto máximo mais alto da bacia e o ponto mais baixo da bacia, calcular essa diferença de altitude entre esses dois pontos e dividir pelo comprimento do rio. Então, o comprimento a variação da altitude dividido pelo comprimento do rio vai dar essa declividade do tipo S1. Essa declividade ela tende a ter um certo viés, de ser um viés, inclusive, de ser declividade um pouco maior. Em função de quê? De que, como eu já comentei com vocês, o rio ele tem um comportamento de um decaimento, o fundo do rio, o talveg, um decaimento exponencial. Aí, como ele tem um decaimento exponencial, os primeiros pontos aqui do rio, logo na cabeceira, tem uma grande variação de cota, e aqui tem uma pequena variação de cota. Então, essa grande variação de cota aqui pode comprometer essa declividade média do rio. Então, em função disso, duas outras possibilidades de cálculo da declividade média no rio são formuladas para que nós possamos utilizar. A primeira delas, como vocês estão vendo aí na tela, ela vai tentar fazer com que haja uma compensação entre a área acima da curva média da bacia, na qual nós vamos calcular a declividade, e a área abaixo dessa reta e a curva que relaciona a altura com o comprimento. Então, nessa curva a gente vai ter aqui uma estimativa de valor médio, tá certo? Então, a gente tem aí a equação que vai definir isso, que é 2 vezes a área abaixo dessa curva altura contra a distância da foz, tá certo? Dividido pelo comprimento do rio principal elevado ao quadrado. Essa é uma possibilidade também de cálculo da declividade média, a declividade do tipo S2. E existe uma terceira formulação para o cálculo da declividade, que é a declividade do tipo S3, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer na declividade do tipo S3? A gente vai pegar e segmentar o rio, né? Então, vão ter vários segmentozinhos do rio. Para cada um desses segmentos do rio, nós vamos calcular o comprimento do segmento e a declividade desse comprimento do segmento. E a partir dessa informação do comprimento
e da declividade de cada um dos segmentos do rio, nós vamos ter uma equação que nós vamos poder aplicar uma equação, que é essa equação que vocês estão vendo aí na tela, onde a gente vai ter um cálculo dessa declividade média. Essa formulação, ela emula, em certa medida, uma espécie de velocidade média, como se a gente estivesse calculando uma velocidade média. É isso que ela remete, em certa medida, porque, de certa medida, ela remete à equação de Manning, tá certo? E que a gente sabe que a velocidade ela é proporcional à declividade elevado a 1/2. Então, ela, de certa forma, remete um pouco a um cálculo de uma velocidade média no rio, e esse é o tipo de declividade S3. Normalmente, a declividade S1 ela é maior do que a declividade do tipo S2 e S3. Tá certo? Então, são 3 possibilidades que nós temos para fazer o cálculo da declividade no rio principal. Então, isso vai ser extremamente importante, esse cálculo, para que a gente possa depois aplicar no conceito de tempo de concentração. Isso vai ser um conceito relevante para o cálculo, por exemplo, de cheias e outras informações que nós tenhamos que obter da bacia hidrográfica.